Imperatriz 24. Bom dia, estamos começando mais uma edição do programa Imperatriz 24 horas. Olha, dando sequência à rodada de entrevista, que foi pré-estabelecida pelas coligações eleitorais, nós vamos entrevistar hoje a coligação do PSTU, o candidato a prefeito Wilson Leite. Candidato, o senhor tem 30 minutos a partir de agora, que pode versar qualquer tema, livre ou tema específico. Vamos começar, então, por que o senhor se candidatou a prefeito de Imperatriz? O que levou o senhor a qualificar como candidato a prefeito de Imperatriz e quais as suas ideias e os andamentos da sua candidatura? Bom dia, Cono. Bom dia, telespectadores da TV Capital, trabalhadores e trabalhadoras de Imperatriz. Bom, nós somos da classe operária, né, a classe que gera riqueza a nível de mundo, e não é diferente aqui em Imperatriz. Então, estamos representando a candidatura, as propostas dos trabalhadores aqui em Imperatriz, inclusive nosso lema é essa, Imperatriz para os trabalhadores. Então, mais uma vez, cumprindo uma tarefa partidária de conscientização da classe operária para a tomada do poder político e econômico da nossa sociedade. Então, a gente aceitou esse desafio convocado aí pelo PSTU, para fazer o debate político e ideológico contra os grandes candidatos das elites, né? Os grandes partidos aí envolvidos aí em corrupção, em desvio de verbas públicas, que são verbas dos trabalhadores. Então, esse é o principal motivo da nossa candidatura, de colocar o nosso nome à disposição do debate político, levando propostas para a classe trabalhadora, para que aquela que o Estado deve cumprir o seu papel de fomentador de políticas públicas. Então, basicamente é esse. E a gente espera que os trabalhadores consigam quebrar essa relação que tem do poder econômico, né, com relação ao voto. A gente sabe que os políticos que têm volumosas quantidades de recursos nas suas campanhas, que são financiadas pelos grandes empresários, pelas elites, são aqueles que realmente lucram num governo neoliberal, corrupto, que passaram em vários governos aqui em Imperatriz. São eles que gostam desses governantes, apoiam financeiramente, apoiam politicamente. Então, nós temos que dar uma opção de voto para os trabalhadores. Eis um candidato operário do PSTU para cumprir essa tarefa. Senhor candidato, como é que o senhor tem a visão, qual ângulo crítico o senhor vê o financiamento de campanha? Milhões e milhões de reais são gastos em campanhas, sem saber a origem desse dinheiro e de onde veio. O PSTU tem a contribuição partidária ou o PSTU também faz coleta com o empresariado para bancar a campanha? Olha, o partido, no seu estatuto, ele não aceita de forma alguma financiamento privado de campanha. Todos os nossos recursos são provenientes do salário, né, de verbas trabalhistas, para que os militantes do PSTU, simpatizantes, financiem a campanha do seu representante. Isso nos dá uma liberdade de colocar propostas verdadeiramente que têm viabilidade de ser concretizada. Então, nós, no período eleitoral, a gente vemos muitas promessas de soluções mágicas dos problemas de infraestrutura, de educação, de saúde, e a gente sabe que sem recurso não se pode executar nenhuma dessas promessas. Então, essas candidaturas aí recebem milhões de grandes empresários. Nós temos um candidato que recebeu de uma empresa de São Luís, uma empresa que faz loteamento de áreas públicas, R$200 mil. Você acha que uma empresa que quer obter lucro vai fazer um investimento de R$200 mil para uma campanha eleitoral, sem ter uma visão a longo prazo de retornar esses recursos, e muitas das vezes triplicado, quadruplicado? Isso a gente vê através de licitações, a gente vê de um programa fiscal de isenção de impostos, que é o caso aqui em Imperatriz. Esse atual governo é o campeão de isenção de dívidas tributárias aqui no município de Imperatriz. É um governo para garantir os interesses dos grandes empresariados daqui da região, dos grandes empreendedores. Então, não é à toa que esses governos são financiados com grande volume de dinheiro, porque eles dão um retorno financeiro. É um investimento para esses empresários. Então, nós temos a independência, como trabalhadores que somos, eu trouxe aqui para mostrar, nós temos independência de classe.
nós sobrevivemos através do nosso trabalho, nosso vínculo empregatício. Nós vendemos a nossa força de trabalho para sobreviver. Então, nós não temos dependência nenhuma dos grandes empresariados. Nós não recebemos, nós não aceitamos e nós nunca aceitaremos financiamento privado. Por quê? Se você tem independência financeira, você tem independência para falar o que deve ser falado. Por isso que nós defendemos uma imperatriz para os trabalhadores, ou seja, um governante que vai estar, independente dos grupos econômicos e políticos, fazendo uma administração para resolver o problema dos trabalhadores. Esse é o nosso posicionamento e é nesse sentido que a gente está construindo o PSTU aqui em Imperatriz. Qual é o pensamento, senhor candidato, do PSTU com referência à isenção de impostos e à cobrança dos impostos devido do contribuinte para completar o andamento da máquina administrativa? Olha só, mais uma vez, nós somos o único partido político que tem candidatura, que em seu programa de governo consta a nossa política fiscal, econômica e financeira do município. Ou seja, os outros candidatos, você vê que eles contam com o ovo na cloaca da galinha. Ou seja, ele conta com os recursos para concretizar suas promessas, com o dinheiro nos cofres do Estado ou nos cofres do município. Nós somos o único candidato que nós temos um posicionamento bem colocado no nosso programa de governo, que é sem isenção aos grandes empreendimentos. Todo empresário ele tem condições, tranquilamente, de pagar seus impostos, os seus tributos. Fazer com que o que ele colabora com a gestão municipal se reverta em ações para os trabalhadores, que são aqueles que fazem a riqueza dentro da empresa. Eu tenho certeza, Cono, que você é empresário, você não teria problema nenhum de pagar todos os seus tributos, desde que todos os outros empresários também colaborassem com o município. Mas é claro, se você não for aliado do prefeito, você paga, mas os aliados não pagam. Então, quer dizer, há uma disparidade na arrecadação, né, um benefício para grupos econômicos que nós vamos extinguir isso na prefeitura. Por sermos um governo operário independente, nós vamos fazer cumprir a lei tributária municipal. Com isso, nós vamos aumentar a arrecadação. Só um dado que eu tenho colocado nos debates, em todos os lugares que eu vou, que a arrecadação própria do município, que é aqueles recursos com imposto, IPTU, ITBI, ISS, Alvará, o montante arrecadado só não chega a corresponder 15% do total da receita do exercício. Então, quer dizer, é uma participação muito pequena dos impostos que Imperatriz tem. Por isso que nós temos uma dependência econômica dos repasses federais. É por isso que os governos não fazem obra, não conseguem concretizar os convênios, porque todo convênio que o governo federal encaminha verba para fazer uma obra de saúde e educação em Imperatriz, a prefeitura tem que entrar com a contrapartida. Se ela não tem recurso próprio, como é que ela vai dar essa contrapartida? É por isso, esse é o principal problema da falta de ação do poder público em Imperatriz. Ele abre mão de arrecadar, com isso não tem dinheiro para dar contrapartida nos convênios que possa vir ter com o governo estadual e o governo municipal. Então, nós temos como medida aumentar a arrecadação sem aumentar a tributação. Nós só queremos receber o que é de direito dos trabalhadores. As empresas colaborem com o seu papel social dos impostos, que nós vamos reverter esse arrecadado para resolver o problema da periferia, com saneamento básico, com asfalto, com postos de saúde, com medicamentos nos postos de saúde, que não basta ter um posto de saúde, tem que ter medicamentos, tem que ter médicos para atender a população. Então, todas as promessas, as propostas, só se concretizam se a prefeitura tiver recursos financeiros, e nós temos que buscar esses recursos financeiros das fontes legais, que são as contribuições dos empresários, as contribuições dos trabalhadores através de impostos e taxas. Nós temos também no nosso programa, nós defendemos o imposto progressivo, ou seja, paga mais quem tem mais dinheiro, paga menos quem não tem renda. Então, é um imposto progressivo, nós queremos implantar. Agora, é claro, precisa que os trabalhadores de Imperatriz tenham a consciência que promessas não se concretizam por simples vontade do candidato. Tem que ter recursos. Nenhum trabalhador faz uma compra numa loja, faz uma prospecta reformar sua residência ou construir sua casa, sem antes ele saber de onde vem o recurso. Essa é a base da economia. Você só gasta o que tem para arrecadar.
Da mesma forma é o ente público. E nós temos essa consciência, nosso plano de governo é bem claro, nós não daremos isenção, as empresas terão que cumprir com o seu papel social. Eu tenho ouvido aí na mídia que a empresa Suzano vai fazer uma parceria com a prefeitura para asfaltar a estrada do Arroz. Ou seja, a prefeitura abre mão de arrecadar recursos para fazer com que a iniciativa privada faça a obra. Obrigação do município. Que é a obrigação do município, ou seja, o Estado. Isso não é uma coisa que é inovadora. Isso é uma política neoliberal que foi implantada por FHC, foi conduzida pelo governo Lula e dá continuidade no governo Dilma e o PSDB, como foi o que começou a implantar um projeto neoliberal que abre mão de arrecadação, abre mão do papel do Estado para fazer as ações públicas. Então, essa é uma política que foi empregada há muitos anos atrás e está sendo dada continuação a outros governos. Então, nós queremos romper com esse ciclo vicioso, que é uma privatização dos serviços públicos. Nós queremos fazer com que o Estado seja um agente de transformação para os trabalhadores, e para isso nós temos que ter um governo de um operário no poder, para que a gente realmente tenha condições de, com a população organizada, em conselhos populares, venha ajudar o governo a realmente resolver os seus problemas. Senhor candidato Wilson Leite, o senhor fala em arrocho fiscal do PSTU de arrecadar o imposto do povo. Agora, o povo também está cansado, senhor candidato, de ser roubado, ser enganado pelos políticos que chegam com a cara de bonzinho na televisão. Vamos pagar os impostos, tem que trabalhar, fazer obra. Pô, paga IPTU, paga o Avará, paga todos os impostos legais. E o prefeito não faz nada na sua rua de melhoria, o prefeito não traz nada de benéfico à sociedade. Então o povo cansou de jogar dinheiro fora na lama, no ralo, para os políticos gastarem e roubarem. Por isso que hoje o Brasil não tem essa educação, o costume de pagar imposto, porque vem do próprio político o incentivo de não pagar imposto. Quando paga, olha, o município arrecadou 5 bilhões de reais e essa verba vai ser gasta com a pavimentação da Avenida Beira Rio. Provar e documentar o que entrou do recurso do imposto e onde foi gastado em prol da comunidade. Então, o senhor não acha que aí a culpa dos políticos, que também não soube educar o povo, e o dinheiro que o povo paga dos impostos sai pelo ralo, é roubado? Olha, é uma análise que nós temos que fazer com a população. Quem paga imposto em Imperatriz são os trabalhadores. Eles é que são forçados a pagar um imposto, muitas das vezes exorbitante, e o que você falou não é bem assim. Nós não vamos fazer arroxo de impostos. Nós só vamos fazer cumprir a legislação tributária que já está vigente. Agora, é claro, nós vamos começar a cobrar dos maiores montantes, ou seja, dos grandes empresários que têm dívida ativa com a prefeitura. Só para você ter uma ideia, de 2008 para 2011, a dívida ativa ela não diminuiu, ela aumentou, ou seja, muitos empresários deixaram de pagar seus tributos. Então, quem paga os impostos, na verdade, são os trabalhadores, porque eles não querem ver seu nome sujo. Os grandes empresários, eles não têm interesse de pagar impostos, porque o pouco que é arrecadado dos trabalhadores é transferido para eles, através das obras que são feitas próximas às suas empresas, beneficiando as suas empresas, beneficiando o seu comércio. Então, quem paga imposto em Imperatriz são os trabalhadores. Nós precisamos reverter isso. Nós não vamos aumentar impostos, nós só queremos receber o que é de direito para que a gente tenha recursos financeiros para investir, inclusive investir aonde deve ser investido, que é na periferia, que foi abandonada há mais de 20 anos pelos gestores que passaram. Construção de estradas com saneamento básico. Tá? Então, é isso. Nós não queremos de forma alguma aumentar tributos. Nós queremos receber o que é de direito para que a gente tenha recursos para fazer obras. E como o senhor vai comprovar para o cidadão, para a sociedade, o aplicamento desses recursos que o trabalhador está pagando? Olha, os conselhos populares vão trabalhar justamente acompanhando a prefeitura. Eles terão participação direta na gestão. Eles saberão. O sistema de informática hoje, você pode fazer um programa que pode lhe dar informações. Qual é o setor da cidade que mais contribui com impostos, com IPTU e com outras taxas e impostos? Então, nós podemos fazer uma transparência na informação dos recursos públicos. Saber quem é que está arrecadando, de onde é que vem o recurso, de que bairro, de que setor da cidade. Quem é que mais paga? É o trabalhador ou é o grande empresário?
Então, há uma forma de fazer sim, informatizando a prefeitura, o setor de arrecadação, e fornecer esses dados de forma transparente. Se tem uma notícia aí que uma empresa de plano de saúde médico recebeu uma isenção de 5 milhões de impostos de dívidas atrasadas. E isso ninguém ainda conseguiu comprovar, porque isso é tudo dentro do setor de tributo de arrecadação. Por parte do município. O prefeito deu uma isenção de 5 milhões de reais, ou seja, deixou de ter 5 milhões em cofres para fazer obras públicas. E isso, meu amigo, o PSTU não fará. O PSTU sabe que esses grandes empresários têm condição de pagar seus impostos. Eles não pagam, porque são eles que financiam os seus políticos, eles é que financiam para justamente ter essas benesses, esses lucros. Porque se eu contribuo com 50 milhões de reais para uma campanha, eu consigo receber 5 milhões, para mim foi muito proveitoso investir num prefeito desse. Então, nós temos uma posição bem definida. Na nossa campo eleitoral, nós queremos deixar bem claro, nós somos um governo com propostas para os trabalhadores, para governar para os trabalhadores. Os outros candidatos, se quiserem governar para os seus grupos políticos, que façam a proposta. Mas nós queremos ser reconhecidos como, olha, o Wilson tem proposta para os trabalhadores. Então, e é isso que nós vamos fazer. Nós estamos tentando levar essa mensagem para os trabalhadores. A gente espera que eles deixem de acreditar em promessas e acredite num representante da sua classe, que mora na periferia, que vive do seu salário, que tem independência política e econômica em Imperatriz, apesar de ser explorado pelas empresas, pelo modo de produção capitalista. Nós temos consciência disso, nós somos explorados assim como todos os outros trabalhadores. A grande diferença é que, apesar de ser explorado, eu tenho uma consciência de classe bem definida. Eu sei que eu sou explorado, eu preciso ser explorado, porque se eu não trabalhar, não tenho como sustentar. Seu produto é a mão de obra? É a mão de obra, meu trabalho, meu suor. Então, eu sobrevivo disso, então eu preciso vender minha força de trabalho. Quem é que compra? É o grande empresário. E é ele que lucra, que mais lucra. Olha, empresa nenhuma vai vai demitir funcionário só pelo fato pelo seguinte fato: o funcionário é que gera riqueza na empresa. Então, quanto mais funcionários ele tiver na sua empresa, mais lucro ele terá, porque ele sabe que o funcionário está produzindo riqueza. Então, eu tenho essa consciência, eu não tenho medo nenhum de ficar desempregado, porque eu só fico desempregado se o patrão achar que eu não estou dando lucro para ele. Então, enquanto eu estiver dando lucro para o empresário, eu vou ter meu emprego, eu vou ter minha independência econômica. Se eu for demitido, eu tenho condições de mostrar a minha competência e conseguir outro emprego. Então, é disso que a gente sobrevive, nós temos total independência econômica e financeira para fazer as propostas coerentes, mostrar a verdade do processo político-econômico de Imperatriz. Senhor candidato, desculpa a pergunta, mas qual a sua atividade profissional? Eu sou técnico em informática, eu trabalho com informática, mas na área de suporte para softwares. O senhor já passa a ser um microempresário, então, né? Não, porque é contraditório isso, né? Porque, por exemplo, se eu fosse montar uma empresa, eu passaria a explorar a mão de obra do meu camarada, do membro da minha classe social. Então, eu me abstenho de fazer esse tipo de coisa, eu prefiro ser explorado, porque é uma experiência muito, muito enriquecedora. Você ser explorado, você estar dentro do lado da quem é explorado, é uma experiência muito enriquecedora. Porque a gente vê as relações. Então, quer dizer, eu continuo, graças à minha profissão, eu consigo ter uma remuneração razoável para a sobrevivência. O empresário, o capitalismo, ele só passa a parcela da riqueza que ele produz apenas para os trabalhadores conseguir se manter vivo e para se reproduzir. Só para isso. Então, a gente sabe disso. Então, é por isso que nós lutamos contra o modo de produção capitalista. Nós defendemos um modo de produção socialista, onde o trabalho é social e toda a riqueza gerada desse trabalho social também é dividida em partes iguais para todos os trabalhadores. Senhor candidato Wilson Leite, então o seu governo, pelas suas palavras, terá uma gestão transparente e participativa, um conselho popular para fiscalizar o desenvolvimento econômico da cidade. Exatamente. A participação dos trabalhadores num processo de gestão do seu município, ele é fundamental. Por que os políticos hoje, os conselhos nas escolas não funcionam, os conselhos de saúde, os conselhos de educação não funcionam?
porque não é interesse do gestor que isso funcione. Eu tenho, eu tenho informações que o Conselho de Educação e o Conselho de Saúde, eles identificam irregularidades na prestação de conta dos municípios. Sabe por que eles não denunciam e acabam assinando o parecer? Mesmo errado? Mesmo errado. Eu ouvi isso de membros do Conselho, quer dizer, isso me indigna. Eles dizem que se eles não assinarem, o prefeito não recebe recurso, não vai receber recurso dos ministérios, e com isso vai travar o serviço. Ora, então eu estou coadunando, conivente com essa irregularidade. E aí nós temos vários outros problemas que é específico do processo burguês, né, da democracia burguesa, que é o Ministério Público sabe disso, ele tem condições, mecanismos de fiscalizar e encontrar os erros, eles têm autoridade de adentrar qualquer contabilidade da administração municipal sem nenhuma barreira, mas eles não fazem isso, porque eles sabem que se eles forem fiscalizar, fazer auditoria na Secretaria de Tributos, na Secretaria de Educação e Saúde, eles vão encontrar regularidades. Então, é por isso que a gente diz, a democracia, o sistema é burguês, ou seja, a justiça defende os ricos. Então, a gente é mal interpretado porque a gente não tem tempo para explicar essa consciência de classe. Então, a gente agradece muito esses espaços que a gente tem para, pelo menos, despertar a curiosidade para os trabalhadores. Poxa, eu vou pesquisar na internet, eu vou ler algum livro mais ideológico para ver se isso que o Wilson fala é razão. Poxa, por que um ladrão de galinha automaticamente ele é preso e um cara que desvia grandes volumes de recursos públicos não é? Será que a justiça ela é justa? Não é justa. Porque se fosse uma justiça justa, comprovado a irregularidade, esse cara seria preso. Não seria nem candidato novamente. E não é o que acontece na realidade. E aí nós temos vários exemplos no Brasil de que isso acontece. Um mensalão que está sendo julgado é uma prova disso. Nós temos aí uma surpresa, que a justiça tende a acabar condenando esses que desviaram. Poxa, mas quantos outros já não passaram do DEM, do PSDB, acusados de corrupção e passaram em branco? Agora estão pegando o PT como vai ser um divisor de águas esse processo de mensalão. Mas, com certeza, isso ocorre em Imperatriz, ocorre em todas as cidades do Brasil, essa corrupção que é endêmica, que é uma coisa entranhada. As pessoas só acham que tem que ser político e tem que sair rico, milionário, depois de passar de um processo de gestão política do município. Candidato, nós temos faltando 10 minutos só, vamos mais rápido. Vamos lá. Plano diretor é importante para a cidade de Imperatriz, por que não tem até hoje? Olha, na verdade, o plano diretor ele existe, ele não é cumprido. As empresas aí que fazem obras de prédios, de loteamentos, não seguem esse plano diretor, fazem empreendimentos em qualquer lugar, basta que o empresário vá lá dentro do setor de tributos, converse com as pessoas certas dentro da gestão, ele tem que ter o contato, tem que fazer a proposta correta para o gestor, para que isso... Claro. Então, quer dizer, como é que se pode dar licença de empreendimentos aí dentro de áreas que são lagos? Nós temos aqui próximo a um loteamento de um condomínio residencial de casas populares que foi feito dentro de uma lagoa, que é histórica conhecida. O próprio centro de convenções, a gente sabe que foi uma área que foi aterrada sem nenhum trabalho de drenagem ao redor, para evitar as consequências das residências que existiam próximas. Então, quer dizer, quem manda na gestão municipal não é o gestor, não são os secretários. São os grandes empresários que dizem, eu quero isso, e você que eu te financiei, você tem que cumprir com isso. Então, o governo do PSTU, o governo de uma Imperatriz para os trabalhadores, vai acabar com isso. A gente sabe, tem a consciência de que não será fácil, por isso que nós precisamos dos trabalhadores do nosso lado. O único aliado que nós estamos buscando nesse processo eleitoral são os trabalhadores. Esses são os aliados que nós queremos. Nós não queremos aliados de grupos econômicos políticos que sempre sugaram os trabalhadores, que sempre deixaram os trabalhadores das periferias, principalmente, numa situação
todo qualquer situação que denigre a vida humana. Bairros sem infraestrutura, sem posto de saúde, a pessoa chega lá para ser atendido, antes de um médico olhar para ele já está dando uma receita para matar a verminose, ou seja, nem é examinado, já sabe qual é antecipa a receita. Já antecipa a receita. Então, nós temos que acabar com isso. Nós temos que acabar com os cargos, esses contratos aqui na prefeitura, que é outro absurdo, além da privatização dos postos de saúde, das escolas. Nós temos que abrir concurso. No governo do PSTU, o funcionalismo será porque nós somos trabalhadores, será privilegiado, porque nós vamos acabar com todos os contratos da prefeitura. Nós faremos concursos públicos com um plano de cargo, carreira e salários elaborado pela classe trabalhadora para pagar os recursos na qual seja coerente com a função que esses trabalhadores prestam serviço para a prefeitura. Candidato, cultura, esporte, lazer, qual a visão do PSTU? Olha, com a reformulação, nossa proposta de criar espaços nas escolas, que sejam espaços com áreas para práticas desportivas, abrir esses espaços públicos para que a comunidade tenha acesso. E nós falamos no debate que nós vamos profissionalizar os trabalhadores de cultura. Nós vamos deixar de fazer a política patrimonialista. O que é a política patrimonialista? Eu sou o dono do grupo de cultura, eu que beneficio ele. Não, nós temos que acabar com isso. Nós temos que vincular a verba, um determinado recurso do orçamento público municipal, dizer, olha, quem quiser fazer um projeto para fazer cultura nas periferias principalmente, porque a cultura também é um processo elitizado. Só a grande burguesia que tem acesso à cultura. Faça um projeto, vai ter um Conselho Municipal de Cultura que vai aprovar esse projeto e a prefeitura vai dar o recurso, ou seja, ele é um profissional da cultura. Ele vai ter um recurso específico para sobreviver da sua prática de cultura. Candidato, o senhor é favorável ao debate político? O senhor vem ao debate da TV Capital? E Claro. por que o político não vem ao debate fora dos debates? Olha, os políticos que não vão ao debate é pelo simples fato, porque eles têm o poder econômico na mão, então eles preferem tentar comprar o voto na periferia, aonde eles sabem que se ele chegar lá prometendo fazer a rua, prometendo fazer isso, fazer aquilo, ele tem a possibilidade maior de conseguir voto. Debater com seus adversários, aonde são preparados, tem dados para confrontar a falsa propaganda que eles dizem, pelas emissoras que são compradas também por eles. Então, é esse o principal motivo deles não virem ao debate. Quem vem ao debate tem propostas, tem pontos de vista, tem pontos de vista para ser defendido. Nós do PSTU, nós não abrimos mão, inclusive nós vamos ser boicotados em debates. Ou seja, nós queremos debater e nós teremos canais de televisão que vão boicotar a participação de um operário que tem uma proposta totalmente diferente dos demais candidatos. Ou seja, então, a democracia é um outro exemplo que democracia não existe. Nós queremos ir a todos os debates e convocamos todos os candidatos. Já que você tem proposta, tem coisa a mostrar, venha debater isso com os outros candidatos, que eu tenho certeza que a gente vai mostrar a vida como ela é. A vida como é na periferia, a vida como ela é dos trabalhadores sem transporte público de qualidade, caro, né, e que é mais perseguido pelos gestores. Resumindo, candidato, o senhor veio ao debate da TV Capital? Nós estaremos presentes no debate e queremos ter todos os outros candidatos também ao nosso lado debatendo. Os novos candidatos. E isso porque nós não temos medo candidato, de sempre fazer... esgotado, sua palavra final, por gentileza. Bom, eu gostaria de deixar a nossa saudação socialista a todos os trabalhadores, dizer que nós estamos no processo de construção do PSTU com propostas de uma imperatriz para os trabalhadores. Eu espero que os trabalhadores tenham um pouco de tempo para ouvir nossas propostas, para que analisem. Será que vocês vão acreditar novamente em promessas milagrosas, promessas de que vão resolver todos os problemas pelo simples fato de eleger? Não, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos com a participação de vocês, um governo operário, para que a gente realmente faça a transformação dessa sociedade imperatriz para os trabalhadores. E muito obrigado. Dá pausa.